Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo, nós vamos realizar o terceiro clamor para o livramento e também teremos batismo. Nós teremos um domingo poderoso. Nós vamos clamar, nós estamos neste propósito. Vamos para o terceiro domingo clamando e Deus está agindo grandemente e teremos batismo também. Quem crer e for batizado será salvo. Segunda-feira é o grande dia. Dia 1º de julho, nós largamos com 52 dias para a restauração da tua vida, se você crê e precisa. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Para todo mundo, não tinha jeito. Não tinha saída. Aquilo não tinha conserto. Porque tem coisa na vida da gente que parece que não tem conserto. Eu me lembro que quando meu filho mais velho foi diagnosticado com epilepsia, e eu olhei e pensei, o meu filho é epilético? Eu ouvi o quê da medicina? Não tem cura, tem medicação, se conforma e se sinta grata, um dos médicos ainda me disse isso, por ter a medicação. E pronto. Quer dizer, não há o que fazer. Eu disse, por quanto tempo ele vai tomar remédio, doutor? Ele disse, pelo resto da vida. Até o fim. Ele disse, pelo resto da vida. E foi naquela situação de extrema dor que eu busquei a Deus. E é incrível. Hoje, quando eu olho para o meu filho e vejo todas as previsões, foram muitas, e que todas foram contrariadas, eu glorifico e glorifico a Deus. Eu nunca me canso de contar. Meu filho foi diagnosticado uma doença incurável. E Deus o curou. Ele foi liberto. E todas as previsões, que ele não ia conseguir acompanhar na escola, que ele possivelmente não ia conseguir entrar na faculdade, que ele, enfim, ele nunca perdeu um ano de escola, porque o Senhor o curou. Ele foi liberto de tudo, enfim. Ele entrou na faculdade, ele passou, ele se formou no tempo certo, ele fez tudo o que disseram que ele não podia fazer. Ele se formou em inglês, em música, tudo. Ele sempre praticou esporte, tudo que diziam não pode, ele fez. Não vai ter jeito, ele não vai conseguir. Os efeitos colaterais dos medicamentos. Mas Deus restaurou a saúde dele. Ele foi curado da epilepsia e ele não precisou tomar os medicamentos. Quer dizer, ele estava sentenciado a tomar medicamentos por resto da vida. Por resto da vida. E Jesus o curou. Foi Jesus Cristo que o curou, porque a medicina disse para mim que não tinha jeito. Jesus restaurou a saúde do meu filho. Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo. Então,
Você precisa de restauração. Você vive uma situação sem saída, como estavam os muros de Jerusalém, como estava a minha vida. Hã? Jesus restaurou a vida da minha família. Jesus vai restaurar a sua. Neemias foi com outro espírito, uma fé viva, e ele fez em 52 dias o que ficou lá parado por 120 anos. Então, talvez você tenha aí uma situação parada que parece que não tem saída. Tem. Busca Deus, que Deus vai restaurar. Eu tenho certeza no meu espírito que se você o buscar, se você crer, o Senhor vai restaurar a sua vida. Como restaurou a vida do meu filho, a minha vida, restaurou os muros de Jerusalém e tem restaurado a vida de tantas pessoas. Segunda-feira, marca aí, o seu compromisso é conosco, é com Deus, é estar nos templos, para dar a largada nos 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Serão 52 dias de milagres. Pode acreditar em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Deuteronômio 1, no 2. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Eu sempre me sinto incomodada quando eu paro para pensar que o povo de Israel poderia ter chegado na terra em 11 dias. E levou 40 anos, e a maioria não chegou porque morreu no deserto. E isso é uma coisa que mexe muito comigo. Bastante. Porque se eles podiam fazer aquele trajeto em 11 dias, então, por que não chegaram no tempo? Por que levaram 40 anos? Sendo que era para ter durado 11 dias? Por causa da condição espiritual deles. Eles ficaram andando em círculos. Simplesmente andavam em círculos, eles não chegavam. A coisa não rendia. Houve uma estagnação em função da condição espiritual. Então, quer dizer, o que era para acontecer em 11 dias, levou 40 anos e muitos não chegaram. Então, essa história ficou para servir de exemplo para nós. Era para ter acontecido em 11 dias. Levou 40 anos. Tem coisa que na vida da gente, isso sempre eu fico atenta. Será que não aconteceu? Eu preciso analisar. Será que eu estou atrasando as coisas de Deus na minha vida? Eles atrasaram a vida deles em 40 anos. Entendeu? E eu penso que é o que Deus quer que você reflita. Será que você não tem atrasado a sua vida? Atrasado as suas vitórias? Eles foram um impedimento. Às vezes a gente pode ser o maior impedimento da nossa própria vida. Entendeu? Nós podemos ser o nosso próprio impedimento. Eles se sabotaram. A gente pode se sabotar. Sabotar a própria vida, com escolhas erradas, com atitudes erradas. Que naquele momento você não presta atenção. Eles não estavam atentos que tudo que eles estavam fazendo estava prejudicando, atrasando a vida deles. Cada murmuração, cada reclamação, cada blasfêmia contra Deus, cada vez que eles se viravam contra Moisés, cada atitude na carne atrasava a vida deles. Eles falavam demais, era um povo que falava demais, era um povo que reclamava demais.
Eles não vigiavam, eles não prestavam atenção na semente que eles estavam plantando. E eles plantaram uma semente ruim. E muitos colheram morte. Entendeu? Colheram morte, colheram atraso, retrocesso, desespero, por causa das atitudes e atitudes. Palavras e atitudes são sementes que germinam. E aí não tem jeito. Depois que você plantou, você falou, você fez, a colheita vai vir. Você vai ter que colher. Goste sim ou não, a Bíblia diz: tudo que a gente planta, a gente colhe. E o diabo é capaz de cegar as pessoas, que o próprio Deus falou, esse povo é obstinado. É um povo obstinado, é um povo rebelde. Que por mais que o Senhor falava, eles não ouviam. Sabe quando a palavra vem, você está escutando, mas não está ouvindo? E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Às vezes você só está escutando. E não está atento que é Deus falando com você. Você está olhando ali, mas não está vendo. Não está vendo. Entendeu? Você não está vendo o que você está fazendo. Você não está prestando atenção. Muita gente não está prestando atenção, que Deus está falando com ela não está dando ouvidos. Deus está mostrando, olha como é que está a tua vida, olha como é que a tua vida está atrasada, olha como é que as coisas estão amarradas, olha como é que você está, olha o retrocesso, olha tantas coisas que têm acontecido. Olha aí! E às vezes a pessoa não vê. Entendeu? A pessoa não acorda. Ela não desperta. Porque ela já podia estar vivendo outra situação, mas a língua dela não deixa. O comportamento dela não deixa. O coração perverso, cheio de sentimentos miseráveis, não deixa. Foi isso que aconteceu com Israel. A língua desse povo foi matando a vida deles. O comportamento deles. Aquela quantidade de sentimentos miseráveis que eles alimentavam, destruiu com a vida de muitos. Estagnou, levou à estagnação, a um atraso de 40 anos. Já te ocorreu que talvez você já poderia estar vivendo uma outra situação e não está? E aí fica, aí vamos esconder atrás disso e daquilo. Porque isso é provação, porque não chegou a hora. Tem coisa que realmente Deus está testando, tem coisa que há um tempo, mas no caso deles, foi a língua, foi o comportamento, foi os sentimentos miseráveis, foi aquelas atitudes que o Senhor abomina. Então tem coisa que você precisa despertar que talvez você está atrasando a sua vida. Eles atrasaram a vida deles. Talvez você esteja atrasando a sua. Mas você vê, Deus sempre falava com eles, Deus está falando com você. Porque Ele não quer mais que você atrase a sua vida. Porque talvez, há alguns momentos, você entra em desespero e fala: meu Deus, por que minha vida não muda? Por que nada acontece? Meu Deus! E Deus está falando, porque você está atrasando a sua vida. Quando você fala errado, quando você se mete em coisas que você não deveria se meter. Quando você tem comportamento totalmente antibíblico, quando você alimenta esses sentimentos miseráveis, você está desgraçando com a sua vida. Você está atrasando a sua vida. Eles atrasaram em 40 anos. E você? Quanto tempo faz você tem atrasado a sua vida? E aí a pessoa fica naquela ilusão, se enganando. Não, que uma hora vai acontecer. Gente, se nada mudar, nada mudará. Se nada mudar, nada mudará.
Você acha que Deus vai fazer na vida de uma pessoa que fala sem pensar nas consequências, que tem um comportamento totalmente fora da visão bíblica do cristianismo, que tem atitudes, que alimenta sentimentos que a Bíblia abomina, condena? Não vai. Se você não parar de plantar semente ruim, você não vai parar de colher essa colheita ruim. Talvez você está aí e fale, eu não quero ouvir isso, mas Deus está, mais uma vez, falando com amor. Você está atrasando a sua vida. Eu já poderia ter feito, mas eu estou esperando uma mudança da sua parte. Então é aquela história. Às vezes a pessoa acha que é ela que está esperando por Deus, mas é Deus que está esperando por ela. Talvez você está aí, estou esperando por Deus, que Deus faça isso. E Deus está dizendo, eu estou esperando que você faça o que eu tenho te mandado fazer. Eu creio que Deus está esperando por você. Está esperando as suas mudanças. Eu creio que o Senhor está dizendo, para de atrasar a sua vida, eu posso te abençoar. Mas não desse jeito. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Edileide, como que era a vida de vocês antes de chegarem no Ministério Mudança de Vida? Antes do ministério era uma vida muito difícil. A gente não tinha Deus, não buscava, né? Não tinha uma segurança, a Deus em si. Então tudo era fracasso. Não tinha mesmo nenhuma segurança, uma força vinda lá de cima. Muita dificuldade a gente passava mesmo na nossa vida, tanto eu quanto ele. Edileide, vocês chegaram, o Fábio chegou na igreja, ele era dependente, químico, tinha vícios. Sim, tinha vícios, quais era a maior dificuldade que eu tinha com ele, e a única salvação que eu tinha mesmo era Deus, mas ele sempre estava servindo mesmo ao diabo, né, querendo dizer, porque era muito sofrimento com ele. Fábio, quanto tempo o senhor ficou nos vícios? Uns 18 anos. Bom, a princípio foi a maconha, depois cocaína, um pouco de crack e o cigarro. Edileide, como que era ter um esposo escravo dos vícios? Era derrota, era tristeza, era querer crer em algo que a gente não tinha um propósito na vida, olhar lá para frente, olhar a vida do outro ao lado e você crer que queria aquilo para você, mas não esperava. A senhora já chegou a ouvir para desistir dele, é um caso perdido, não tem jeito? A palavra maior foi do próprio pai dele, de falar que como é que você consegue ficar com uma pessoa assim? O próprio pai dele me fazia desistir dele, dizendo que eu merecia coisa melhor, como eu conseguia viver com algo assim, perto de mim. Então o próprio pai dele fazia eu crer que não havia futuro algum. Nenhum. Assim, os senhores chegaram no Ministério Mudança de Vida. Sim, eu vim primeiro, ele nem estava próximo ao ministério, não seguia nada, e a primeira coisa que eu fiz no ministério foi pegar meus pés ao chão e crer, meu marido vai estar aqui também. E Deus me honrou já desde o início, quando eu coloquei os pés na mudança de vida, a primeira coisa que ele já me fez foi o meu marido estar aqui comigo, foi a primeira coisa. A senhora chegou e bebeu do Espírito, colocou em prática essa fé viva e já está vendo os resultados. Com certeza, a fé viva foi o que você disse. O ministério ensina a, primeiramente, você ter a educação e seguir essa fé viva mesmo, que ocorre, é real. Como que está hoje? Hoje está muito melhor, já não estou nesses vícios. E é Deus existe mesmo, Ele está aqui comigo e está com. Ele é presente mesmo, Hoje o senhor está totalmente livre de todos os vícios. Graças a Deus, eu estou livre de todos os vícios. Eu chegava a me perguntar, como? Não, mas não é como, é sim, é real. A fé é sobrenatural. Como que está hoje tendo um esposo livre? É até estranho, a gente você vê ele da forma que é muito mais responsável, a responsabilidade tanto com Deus quanto comigo, né? Você vê o esposo, ele vê eu em si, as minhas necessidades, as palavras comigo, o carinho, passar o amor
entre um e outro que nunca teve, era só xingo, me colocava nomes de tudo, né? E aquele sofrimento que eu buscava, sabia que não era ele. Os vícios, tudo acarretou ele ser um homem que só me colocava para baixo. Hoje eu amo meu marido da melhor forma possível. Hoje a senhora tem o esposo que pediu a Deus. Hoje sim, e tenho certeza que todo o sofrimento que eu passei, Deus me recompensou, e através do ministério eu tenho as respostas e está me ensinando a buscar todas as bênçãos que Deus guarda para mim, através de buscar Ele. Eu estou buscando Ele, Ele está me respondendo em bênçãos na minha vida, que eu só tenho a agradecer, com certeza. A senhora também teve uma experiência muito grande, o seu filho estava bastante doente no hospital e a senhora teve uma experiência muito grandiosa com Deus. Essa experiência eu falo bem calmamente para vocês, todos que escutam, porque foi Deus. Eu tive uma experiência em 2007 de ter tido uma filha, o qual ela veio a óbito com 1 mês de vida, com um quadro primeiramente de morte súbita, mas perante o ML foi pneumonia bilateral. E ela, por um momento de raiva a Deus, de acreditar que aquilo não podia estar acontecendo comigo, eu falava se ele existisse que me fizesse um milagre. Minha filha respirou 5 minutos, mas veio a óbito. E passou o tempo ainda sofrendo muito, conheci o ministério, eu tenho um filho de um ano, chamado Mateus, o qual entrou na creche, muita saúde, mas veio a ter pneumonia. No mesmo quadro que minha filha teve em 2007, mas o que aconteceu é que a diferença de eu ter Deus hoje e crer que isso não é de Deus, eu não permito que meu filho tenha isso. Meu filho estava internado, ficou 5 dias, não expectorava, toda a aspiração direto do pulmão dele, porque ele não havia tosse. Eu e meu marido já estamos firmemente no ministério. Num domingo, meu marido veio de manhã, eu vim à tarde, oramos firme mesmo, não aceitando e pedindo a Deus que tirasse aquele mal do meu filho, que não era dele. Na segunda-feira o médico veio com uma notícia nada agradável, que ele tinha uma dúvida que não era pneumonia, seria algo diferente, porque meu filho não expectorava e com muita dose de antibiótico. Na terça-feira, ao invés de receber um quadro ruim, Deus chegou naquele exame e disse que o pulmão do meu filho estava limpíssimo, por mais que meu filho não expectorou, não teve tosse, não pôs nenhum catarro que seria referente a essa pneumonia e deu a alta para ele. Então, não tem prova maior que Deus existe, não tem. E meu filho está aí, ó. Minha filha, quando não tinha Deus, veio a óbito, mas meu filho, Deus me deu a vida de novo. Edileide, tem valido a pena estar na igreja, participar dos propósitos, das orações, dos jejuns, tem valido a pena? Com certeza, como você disse, ter um propósito na sua vida. Você ter um propósito na sua vida é tudo, você ter uma direção. E é isso que o ministério traz pra gente, uma direção para a nossa vida, para o sucesso, para uma vida maravilhosa que é o que a gente está tendo já. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Representa para mim sair do fracasso e ter a vitória. Para mim ele é a vitória da minha vida, porque eu só tive fracasso, olha o que eu tenho hoje, meu melhor marido que eu amo, meu filho salvo. Não tenho o que falar mais, eu tenho trabalho, que eu não tinha trabalho, tenho tudo. Felicidade está comigo, eu sei que Deus está me pondo diariamente e seguir o ministério é o caminho. O que o ministério representa para o senhor, Fábio? Plenamente a minha mudança de vida, 100% mudança de vida mesmo, porque, como ela disse, nem minha família acreditava em mim. Ninguém mais acreditava em mim, quase nem eu mesmo, né? Mas Deus acreditou. Deus acreditou. Graças a Deus, eu estou aqui. Estão abençoados. Abençoados, mais que abençoados. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, Senhor, tenha vivido uma amargura, um desespero. Aí olha para a direita, para a esquerda, fala, por que a vida do outro vai, a minha não vai? Por que o Senhor não faz da minha vida? Por que minha vida está assim? Por que isso e aquilo o Senhor está dizendo? Como o Senhor muitas vezes falou com Israel. Às vezes aquele espírito que a pessoa ela não vê, ela não está vendo que o espírito que está nela é obstinado, é rebelde. Ela não vigia no que fala, ela não vigia no que faz, ela não vigia os sentimentos. Ela planta uma semente ruim, consequentemente, ela tem colhido uma lavoura que ela não quer, mas é o que ela tem para colher com as atitudes dela.
E ela está atrasando a vida dela. E o Senhor está falando com ela. Você tem atrasado a sua vida. Como Israel atrasou a vida dele, você está atrasando a sua. Ajuda ela a ver, Senhor. Às vezes há uma cegueira. Tira essa cegueira. Tira esse bloqueio. Senhor, abra a mente. Tem misericórdia. Ajuda, Senhor. Que ela não ignore. Que ela não se feche. Que ela se submeta ao Senhor, que ela não haja mais, que ela se livre dessa teimosia, dessa prepotência, dessa arrogância. Meu Pai, que ela se submeta ao Senhor. O Senhor tem lutado para fazê-la ver, enxergar, entender, mas ela não quer. Ela continua sustentando o mesmo pensamento, o mesmo comportamento, o mesmo espírito. Que ela entenda isso hoje. Liberta, Pai. Liberta. Que ela sofra uma libertação nesse dia. Cobre ela com teu sangue, a família, o lar. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas. Que tudo, meu Deus, tudo que elas fizerem, é que elas sejam abençoadas, honradas. Muito bem-sucedidas, para a glória do teu nome. Deus, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que ainda não tomaram a decisão de semear nele, que tomem. Porque eu creio que essa atitude de fé, essa atitude, meu Pai, vai levá-la a vitórias, porque isso é bíblico. Onde esse programa estiver chegando, meu Pai, que transformação, libertação esteja chegando também para a glória do teu nome. Muito obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo, eu também vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9h, com o terceiro clamor para libertação. Mas livramento, é livramento. Para o livramento da sua vida. E Deus tem agido, tem libertado e livrado pessoas. E vai livrar você. E teremos batismo. Segunda-feira, dia 1º de julho, a largada dos 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Prepara o seu espírito, porque esse trabalho é um divisor de águas. Ele funciona assim. Se divide entre o antes e os depois a vida da gente desse trabalho. Deus vai fazer na sua vida grandemente. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de julho, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O mundo ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.